Antes de mais nada, é preciso deixar claro que a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, na condição de pró-reitor, de planejamento e coordenando toda a nossa equipe, é de sempre esclarecer, trazer às claras as nossas informações orçamentárias de como é a nossa burocracia nesse setor. Isso nós já fazemos cotidianamente com o nosso portal da transparência, que é um portal já reconhecido, e que as informações que eu vou aqui dizer estão disponibilizadas, publicadas nesse portal. Com relação ao nosso orçamento 2020, é preciso dizer o quê? Que nós tivemos aprovado um orçamento de um pouco mais de 300 milhões de reais. Desses 300 milhões de reais, que são da fonte 112, da fonte do Tesouro, esse orçamento é dividido em 3 grandes despesas, em 3 grandes blocos. Um que é para o pagamento da folha, outro para as despesas correntes e o terceiro para investimento. O nosso maior investimento, o nosso maior montante, o montante de recursos mais expressivo é para o pagamento de pessoal. Esse pagamento de pessoal está aprovado para 2020 de 247 milhões de reais. Como é que funciona o pagamento de pessoal? Tanto para os proventos, que é aquele salário que o professor recebe, o técnico, quanto também para os proventos. Nesse sentido, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos pode esclarecer melhor os detalhes e os valores. Eu estou me referindo em termos orçamentários como é que funciona. Se você pegar esses 247 milhões e dividir por 13, porque tem os 12 meses mais o 13º, nós temos uma folha na casa de 19 milhões. Mas é um 19 milhões composto de 16 milhões para o pagamento de salários e os encargos que somados dão esse valor de quase 19 milhões. Portanto, nós estamos no limite da nossa execução orçamentária. Para, por exemplo, um pagamento, porventura, das progressões, nós teríamos que, agora, ter necessariamente uma suplementação orçamentária. Essa é uma questão. Necessidade de suplementação, porque nós temos os proventos e o pagamento dos salários. Por outro lado, nós temos uma lei, que é a Lei 10.660, que congelou as nossas progressões. Caso a gente tenha uma nova liberação das progressões, nós precisaríamos de um documento parecido, de uma lei parecida ou da mesma relevância. Porque, senão, nós estaríamos infringindo essa lei vigente, que é a 10.660. Então, nós temos 2 condições. Uma de suplementação orçamentária, já que estamos no teto da nossa execução, e outra no campo jurídico, que há uma lei que até agora nos impede de implantação, tendo em vista que há o congelamento ainda efetivo das nossas progressões. Essa é a nossa realidade orçamentária. Maiores esclarecimentos, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas pode passar, mas que o que nós precisamos enfatizar é a consolidação e veracidade, a publicidade dos nossos dados e a maneira como nós trabalhamos de forma transparente. É do nosso interesse que as dúvidas sejam esclarecidas e que qualquer ou eventual questionamento que seja feito à gestão, que isso ocorra a partir dos meios institucionais, que nós estamos à disposição para esclarecer e que não há nenhum constrangimento em relação a isso, muito pelo contrário. Quando a gente vai trabalhar e fazer uma análise da folha de pagamento e fazer uma projeção anual para essa folha, a gente primeiro utiliza como base a folha que foi executada no ano anterior. Para o ano de 2019, nós executamos mais de 252 milhões para a folha de pessoal. Se dividirmos esse valor por 13, teremos 19 milhões e 300 aproximadamente mensal para a execução da folha de pagamento. Então, essa é a base que nós temos do ano passado. Nesse ano, nós tivemos alguns eventos. O primeiro foi o reajuste de 5%, autorizado pelo governo do Estado, um reajuste linear. Então, nós temos que também analisar. Um reajuste de 5% em cima de uma folha global, anual, de 252 milhões, dá mais de 12 milhões. Então, dá aproximadamente R$1 milhão mês, menos um pouco, por conta que nós dividimos por 13. A folha de janeiro do ano de 2020 foi uma folha que nós tivemos, uma folha com os encargos de 17 milhões e 800.
aproximadamente. Esse valor, eu estou dizendo um valor com encargos. Nós não podemos desconsiderar esses valores, porque são valores no montante de mais de 3 milhões de reais. Então, a folha de janeiro é uma folha atípica aos demais meses do ano, porque é uma folha onde nós não temos professores substitutos na folha, só temos os professores substitutos que estão com estabilidade provisória. Os técnicos, nós trabalhamos, os técnicos que são temporários, que precisam estar presentes por conta de férias dos técnicos efetivos, é um número também bem menor do que o número real. Poucos técnicos trabalham nesse período. Então, nos técnicos temporários também nós não temos todos. Então, o mês de janeiro é um mês atípico. O valor foi em torno de 17.800, mas não é um valor que se repete ao longo do ano. O mês de fevereiro é um valor mais aproximado da média anual da folha de pagamento, que foi um valor que deu de 19.800. Então, considerando os 5% do reajuste que foi dado e considerando que a média do ano passado foi de 19.300, a nossa folha de pagamento mensal ela fica por aí, mais de 19 milhões, né? menos de 20, fica 19.300, 19.500. Há uma flutuação, claro, porque nós temos pedido de antecipação de 13º, pedido de antecipação de terço de férias, tudo isso vai repercutir na folha de pagamento. Então, é isso que nós contamos, a nossa média mensal é uma média de aproximadamente 19.300.000, por aí.